Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar de Byung-Chul Han. Eu continuo analisando o livro O Espírito da Esperança e eu estou no primeiro capítulo, né? Esperança e Ação. Eu vou tratar de um trecho específico do capítulo em que ele fala sobre esperança e ação em Heidegger e Bloch. Na verdade, é só uma forma de dizer, porque ele não faz uma análise do pensamento de Heidegger nem de Bloch, né? Ele menciona os autores e a partir da menção aos autores ele vai estabelecendo o posicionamento dele em relação a como ele enxerga a esperança, né? Então ele diz assim, ó: a parábola de Kafka, intitulada Uma Mensagem Imperial, também aborda a negatividade da esperança, né? Parece que ele vem analisando alguns autores, né, que enxergam a esperança de um ponto de vista negativo, no sentido de que a esperança imobiliza, a esperança faz as pessoas se alienarem, né? Ou pessoas que têm uma perspectiva um tanto quanto pessimista em relação à esperança. E aparentemente Byung-Chul Han tem uma visão otimista em relação à esperança, mas também ele não vê a esperança como passividade, né? Para ele a esperança não é esperar que as coisas aconteçam, mas é agir no presente para que o mundo seja transformado e, portanto, a esperança é uma construção a partir do presente para ele, né? Então ele diz, ó, hoje, é bem legal isso, ó, em nossa sociedade narcisista, o sangue está de fato aprisionado na circulação escassa do ego, né? Então, está operando aqui com um conceito, provavelmente de origem, não é que provavelmente, né? É um conceito freudiano, né? Provavelmente ele está aludindo a esse debate freudiano, né? Acho que assim fica mais bem colocado, né? Não flui mais para fora no mundo. Sem mundo, nós apenas orbitamos nosso ego. A esperança tem uma amplitude, ela cria um nós. Nisso ela difere do desejo ou da mera expectativa, né? Então ele está fazendo uma crítica, um certo narcisismo que impera na atualidade. Esse narcisismo está muito relacionado, por exemplo, à exposição nas redes sociais, né? As pessoas falando muito de si, falando muito da sua vida pessoal, subjetiva, expondo o seu cotidiano, né? Expondo o seu corpo, né? Expondo a intimidade familiar, a intimidade da casa, espaços que eram vetados em outros momentos, eles estão sendo extremamente expostos agora, e ele está usando uma imagem até um tanto quanto interessante, né? Quer dizer, há um narcisismo, e esse narcisismo faz as pessoas ficarem orbitando em torno do ego, e isso faz com que o mundo externo, né? Quer dizer, o mundo fora do ego, não só fora do ego, né? Porque aí a gente pode discutir em termos de psicologia, por exemplo, para o Jung, né? O ego é uma dimensão minúscula da subjetividade, quer dizer, existe algo fora do ego, que ainda é psique, né? No caso do Jung, o si mesmo é psique, né? Faz parte dessa vida interior rica, mas parece que o Byung-Chul Han está indo além disso, né? Ele não está só criticando que não existe aquilo que está fora do ego. Parece que ele está dizendo que não existe nada fora da própria subjetividade, quer dizer, as pessoas estão tão voltadas para dentro, não no bom sentido, que seria o de construir uma vida interior rica, complexa, através da introspecção, mas elas estão voltadas para si, não para dentro, mas estão voltadas para si de maneira narcísica, egocêntrica, de modo que elas não enxergam nem a riqueza da própria psique, a diversidade, a complexidade da psique, e tampouco enxerguem aquilo que está acontecendo no mundo, né? Quer dizer, na sociedade, essa dimensão externa à subjetividade. Então ele diz, ó, hoje estamos perdendo a distância em toda parte, assim só nos restam desejos. No entanto, não podemos ter esperança. Sem a distância, também não é possível haver proximidade. Proximidade e distância
se condicionam mutuamente, né? Então, as redes sociais criam um excesso de proximidade entre as pessoas. Excesso de proximidade dificulta, né, essa falta de distanciamento dificulta a própria intimidade entre as pessoas. Ao mesmo tempo, quer dizer, é um paradoxo aqui, ao mesmo tempo que está tudo tão próximo, está tudo tão distante. E aí sim, ele começa então, ele faz uma citação de Heidegger e depois uma citação de Marc Bloch, né? Ele diz assim: o pensamento de Heidegger está voltado para a essência, para o sido. Sido com S, sido no sentido de realizado, de acontecido. Não há espaço para o não nascido, para o ainda nunca sido. Trata-se, sobretudo, de retornar ao sido, ou seja, à essência, né? Aquilo que existe, aquilo que tem expressão, que tem forma. Heidegger não reconhece a intencionalidade do olhar para frente e do olhar para fora. A marcha do seu pensamento é de volta à essência, ao sido. A impressão que eu tenho é que ele está fazendo uma crítica ao Heidegger, né? Quer dizer, ele está dizendo que o pensamento de Heidegger se volta apenas para aquilo que é essência, para aquilo que se efetivou, se efetiva, né? E não para aquilo que não existe, né? Para aquilo que não foi criado ainda, né? E talvez ele esteja aqui lamentando que não exista uma dimensão, uma abertura para a esperança no pensamento de Heidegger, né? Bom, eu estou falando isso porque assim, eu estou interpretando o Byung-Chul Han, que é um autor que eu tenho lido com bastante detalhe. Eu não consigo avaliar se a interpretação que ele faz do Heidegger está correta. Eu teria que ler Heidegger, né? Quer dizer, aí a coisa se complica porque você começa a ler um autor que ele cita outro e aí se você parar para ler cada um dos autores que é citado, você nunca consegue avançar na leitura do autor, né? Então, claro que alguns dos autores que ele cita são autores que eu li, aliás, alguns deles li bem e outros não tão bem. Heidegger é um desses que eu nunca li assim em detalhes, li muito pouco de Heidegger até hoje. Na sequência, ele começa então a citar o Bloch, Marc Bloch. Marc Bloch hipostasia a esperança como um princípio metafísico inabalável, até mesmo cósmico. Fala-se do bem que trabalha abrindo caminho e que, em seu caráter de trabalho, se assemelha à topeira da história hegeliana. A esperança em Bloch é um ímpeto de aperfeiçoar o mundo, um ímpeto inerente à própria realidade. Contrariamente à suposição de Bloch, a esperança, como Ravel observa com precisão, é completamente independente do desfecho das coisas. Então parece que ele está, de certo modo, também se opondo, né, ou fazendo uma crítica ao pensamento de Bloch, né? O que ele está dizendo? Que a esperança é uma dimensão de futuridade a ser criada e independe do que vai ser criado, né? E parece que Marc Bloch, embora, claro, né, escreveu um tratado gigante sobre esperança, parece que Byung-Chul Han diverge dele, discorda dele, né? No sentido de que o futuro ele precisa estar sempre aberto e não interessa o que vai acontecer, interessa, claro, é o presente. Me parece que aqui há um impacto do pensamento das filosofias orientais sobre Byung-Chul Han, no sentido de que ele está colocando o seu foco no presente. Então, mesmo quando ele fala de esperança, ele está colocando o foco no presente. Quer dizer, esperança é aquilo que faz com que a gente, no presente, tendo esperança, inspirado pela esperança, a gente modifica aquilo que está acontecendo no presente, né? Então, ele parece que se sente desconfortável com um pensamento essencialista, no sentido de se fixar naquilo que já aconteceu, e parece que ele também se sente igualmente desconfortável ao se fixar num pensamento que se coloca o foco no futuro, né? A gente poderia pensar que, do ponto de vista da lógica, por exemplo, de uma filosofia budista, o sujeito deve estar pleno de presente, né? Pleno
focado totalmente no presente, porque o presente é efetivamente o único tempo, o único momento que de fato existe, o único momento sobre o qual a gente pode agir. Mas nós temos aqui um autor que está falando de esperança tradicionalmente, quando a gente fala de esperança, a gente está falando de esperar, a gente está falando daquilo que a gente espera, daquilo que a gente tem como expectativa em relação ao futuro. E de certo modo a esperança, ela pode nos induzir a pensar que a gente simplesmente para de maneira passiva e fica esperando que algo no futuro aconteça de forma diferente. E o pensamento do Byung-Chul Han funciona de maneira diferente, né? Esperança não é algo que a gente espera, esperança é a atitude que a gente tem em relação ao presente. Então, se há uma dimensão de pessimismo no presente, né, a esperança ilumina esse presente e nos leva a criar um futuro diferente, né? Então, me parece que é esse a grande chave para a gente poder interpretar o pensamento de Byung-Chul Han, pensar como uma pessoa que reflete a partir das filosofias orientais. Bom, é isso, né? Eu estou aqui falando, gravando, e tem 3 gatinhos pulando daqui para lá, de lá para cá, e eu estou aqui preocupado se em algum momento eles vão saltar na mesa. Felizmente não saltaram e parece que estão se acalmando aqui, então a minha atenção vai ficando também um pouco aliviada. Bom, é isso então, a gente expôs aí mais um trecho desse livro de Byung-Chul Han. A gente vai continuar com essa exposição em outros vídeos, espero que a gente se encontre. Um abraço e até lá.